primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para juntos, você e eu, Fernando Morato, darmos uma olhadinha na poesia. É sempre interessante como eu, que sou um cara clássico, que gosto das coisas tradicionais, tô sempre trazendo poetas novos, poetas contemporâneos, coisa que eu encontro pra lá e pra cá. A gente não precisa se fechar e se restringir para ter um gosto. E, como eu já mencionei várias vezes, a novidade vem de vários lugares. E às vezes vem da capa dos livros. Eu, passando por um sebo, dei de cara com uma capa que me chamou a atenção e principalmente um título que me chamou a atenção. Escrevo por vingança à morte. É uma ideia fantástica, porque sim, é um jeito de driblar a indesejada das gentes, escrever, deixar coisas que perpetuam ou que às vezes acabam sendo esquecidas, mas é sempre interessante pensar nessa ideia. O título me ganhou, comprei o livro, li e vou trazer aqui. Olha pra poesia. 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 Sim, é um livro, como eu disse, de poesia contemporânea. Uma poeta portuguesa, Cláudia Lucas Schell, que eu, sinceramente, desconhecia, mas que não preciso conhecer, eu preciso ter disponibilidade. Abrir o livro, olhar e, claro, eu fui diretamente no poema que dá título ao livro, que está na primeira parte, a primeira parte que se chama Força. Apesar de ser um poema um pouquinho mais longo do que a média do que eu procuro trazer aqui, vale a pena dar uma olhada nele. Escrevo por vingança à morte, que um dia me fechará os olhos e os livros inacabados com os seus dedos de gelo, forçando-me ao silêncio definitivo. Escrevo porque amo o silêncio, não o silêncio da morte, da vida, que encontro na palavra escrita. Um silêncio tão fino e raro que não lembro nada comparável, a não ser talvez a vigília do sono de um filho, quando ainda menino. Escrevo com o corpo todo e carrego a bagagem desde a infância, o choro dos meus pais, o cão rafeiro, o medo da noite. Escrevo porque busco em minha casa como o caracol. Escrevo porque me quero vingar da morte, antes de a conhecer. Quero deixar um avanço fruste nesta disputa que ninguém ganha. Escrever é lutar contra a morte, desforrar-se dela, porque talvez não consiga calar tudo por onde passa. Talvez não possa apagar tudo aquilo que deixamos. Talvez lhe escape uma ou outra coisa, um livro, uma frase, como se a minha única vingança fosse escrever. Estende bem os braços para a linha do voo, leve como a tarde leda e mansa. Não há perigo de queda, mãezinha. A viagem mais longa é sempre a subir. Sim, sim, sim. Me surpreendeu esse poema diferente, esse poema que versa um assunto que a mim é muito caro, porque já falei dezenas de vezes que esse canal tem um santo padroeiro, o Mikhail Bakhtin, que eu coloco nessa imagem aqui do altar que eu fiz para ele, e no qual eu coloquei algumas frases que são do último texto que ele escreveu quando já estava no hospital à beira da morte. E esse texto diz: não existe nada absolutamente morto. Cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo. E é claro que quando eu li o poema da Cláudia Lucas Schell, essas palavras do Bakhtin vieram imediatamente à memória. Na verdade, já no ler o
título elas me vieram à memória, porque essa ideia que ela desenvolve e desdobra ao longo do texto, de que eu estou querendo fugir à morte ao escrever, é uma ideia muito cativante. Já nos primeiros versos, escrevo por vingança à morte, que um dia me fechará os olhos os livros inacabados. Olha que desenvolvimento ótimo. A morte que fecha os olhos e que fecha os livros. Mas a ideia dos livros, os livros inacabados, é bonita. Por quê? Porque o livro sempre pode ser reaberto. E aí a vingança é feita, porque quando o livro for reaberto, a gente aparece de novo através das palavras que deixou. Aí vem a imagem do silêncio. O silêncio, não o silêncio da morte, mas o silêncio da vida. O silêncio do velar pelo filho. O silêncio dos gestos que não precisam de muito alarde. Outra ideia bastante bonita que se soma a essa ideia da vingança contra a morte, para voltar mais uma vez o tema da vingança à morte. Como? Ao falar que eu escrevo com o corpo todo. Porque a morte, que é, na formulação epicurista, um nada, porque na morte nós não sentimos nada, então por isso ela é nada para nós, porque a única coisa que pode existir para nós é a sensação. É o prazer, é o desprazer. Como na morte não temos mais sensação, não existe nada. Então, escrever com o corpo todo é justamente fugir à morte. É continuar sentindo, porque a morte não vai permitir a sensação. E isso permite o quê? Justamente essa outra imagem fantástica de criar uma casa como o caracol. A gente se fecha. E é bonita a palavra. Eu acho mais bonita a palavra no português europeu, caracol, do que no português brasileiro, caramujo. É uma questão só do som. O O aberto versus o U fechado. Mas nas duas ideias, nas duas situações, a casa que é o próprio corpo e a escrita que vira essa casa, que é o próprio corpo, que é o próprio sentimento, que é a própria sensação, vai se desdobrando em imagens na nossa cabeça com essa sugestão de vida, morte, fuga à morte através da própria vida e persistência da vida além da morte. Para continuar, nessa estrofe maravilhosa que diz: escrever é lutar contra a morte, desforrar-se dela, porque talvez não consiga calar tudo por onde passa, talvez não possa apagar tudo aquilo que deixamos. Se o Horácio escreveu no seu primeiro livro de Horácio que ele deixou um monumento mais perene que o bronze, a Cláudia Lucas Schell chama a atenção para outro tipo de perenidade que é muito mais moderna, a perenidade do vestígio, da pequena testemunha do tempo que sobrevive a nós. Eu lembro de uma amiga falando sobre um professor, um querido professor, o Akira Osakabe, que ele tinha uma casa cheia de vestígios, abria um livro e caía uma fotografia, abria um armário e tinha uma lembrança de alguém. E essa ideia de que a gente sobrevive, que a gente vai encontrando as pessoas. Na verdade, a gente vai se deixando em rastros pelo mundo, e esses rastros muitas vezes são as palavras que nós escrevemos, que nós conseguimos juntar. É uma imagem deliciosa para ir encaminhando no sentido de chegar ao fim, não da vida, mas ao fim do poema, que é exatamente isso. Talvez a gente consiga escapar em alguma coisa. E
O final maravilhoso é essa estrofe que parece não ter nada a ver com o que veio antes, mas que lembra aquelas estrofes meditativas dos poemas altamente modernos do Álvaro de Campos. Não é à toa que uma escritora portuguesa tenha esse eco pessoano aqui dentro, que é essa delicadeza de estrofe final que fala da mãezinha, esse diminutivo tão característico da língua portuguesa, desse lado, daquele lado, de qualquer lado do Atlântico, é a nota do que sobra. A nota do que sobra é exatamente esse sentimento pequeno, esse sentimento cotidiano, esse sentimento que persiste e que está nas palavras de um poema belíssimo que vale a pena ser relido. Relê agora.